Olá, estamos no episódio de hoje do Totalks, que é um programa patrocinado pelo Shopping Total, que a gente fala de diversos assuntos. Economia, comportamento, saúde, gastronomia. E hoje nós vamos trazer uma pessoa que adora lentes e as pessoas adoram estar nas lentes da fotógrafa, jornalista Liane Neves, mais conhecida e famosa Lica. Lica, que bom te Pois ter é. aqui, como é bom. Um prazer estar aqui contigo, que a gente também se conhece de longa data, e falar um pouco da minha trajetória, né, como um profissional, que eu comecei muito cedo e continuo nativa, que é muito bom. Coisa boa, maravilhosa, né. Lica, tu tem muitas lendas, muitas histórias reais, mas tu tem uma coisa que é muito emblemática, que é a fotógrafa do Mário Quintana. Inclusive, eu sei que ele te deu até um, não vou dizer apelido, porque apelido é pouco para o nome que ele te deu ou uma frase que ele te ilustra. Que frase é essa? Sim, eu tive esse privilégio, né, quando eu tinha 23 anos, e eu acompanhei os 80 anos do poeta. Em Volta um pouquinho, tu tinha 23 anos 23 quando tu anos. começou com o Mário Quintana. Sim, tanto é que essa história, né, vai virar uma peça de teatro e vai virar um filme, um longa-metragem, que já vai começar a ser rodado a partir do ano que vem, talvez já nesse segundo semestre. E o apelido que ele, quer dizer, como ele me chamava carinhosamente, é Minha Sombra Luminosa. Olha que gracinha! Isso. E aí, porque ele, no segundo dia que a gente se encontrou, quando eu vinha caminhando com o meu equipamento, minha Nikon, aí ele olhou: "Lá vem a minha sombra luminosa", e eu digo: "Eu?" E era eu. Então, Lindo. ali ficou marcado como ele me chamava carinhosamente. E ele também fez como eu acompanhei ele um ano, né, dos 79 para os 80 anos, em várias situações, ele também fez um poema para mim, que ele diz: "O fotógrafo tem a mesma função do poeta, eternizar o momento que passa". Ah, que bonito, Isso, Liane. e eu acho que ele entendeu muito o meu trabalho, o que que eu estava fazendo, a importância, porque ele também colaborou, porque se eu não tivesse esse lado da pessoa, isso é para tudo, eu acho que, para a gente conquistar a pessoa que tu está fotografando e tem que ter uma, ah, harmonia e tem que ter uma sintonia, sabe. E Sim. eu acho que uma afinidade, e se não tiver isso, não vai rolar uma grande foto. Que legal, né. Até porque assim, né, tu olha para a pessoa através de uma lente e a pessoa, de uma certa forma, também te olha, né, porque ela tá olhando para a lente, tentando ver o para onde tu tá olhando, sei lá, eu acho que tem esse sincronismo, né, essa Sim, sintonia, eu assim, acho que são as 2 coisas, porque tem muita gente que tu tem que dirigir um pouco, né, porque as pessoas não sabem, e eu acho que isso que é importante, mas essa sintonia, tem pessoas que te dão a foto, porque elas sabem como se portar. E eu acho que o Quintana também teve muito disso, porque ele posava. Daqui a pouco ele sentava, pegava a bengala, ele fazia uma pose, ele sabia que estava dando aquela foto para mim. E isso eu senti também com algumas celebridades que eu fotografei, mesmo ao longo da minha trajetória na Veja, na Exame, na Caras, e na Caras principalmente, que eu fotografei muita celebridade, como a Gisele Bündchen, né. Ela, tu não precisa nem dirigir, porque ela, cada clique que tu dava, ela já se mudava, ela é uma camaleoa, né. Então ela já vai te dando, e é incrível isso, sabe. Mas tu tem que saber olhar, né, enquadrar, usar a luz a teu favor, né. Eu acho que são coisas básicas, porque eu acho que fotografia é o olhar, sabe. Tem gente que não sabe olhar, porque o olhar está em tudo na vida, é o ponto de vista, sabe, que tu vai fazer o enquadramento, e eu tenho. Aí tá a Gisele, menina, imagina. Mas é uma matéria que eu fiz para a revista Veja, não foi nem para Caras. Depois eu fiz várias matérias com ela para Caras também. tu começou cedinho também, né, tu falou que a Sim. Gisele é uma menina, mas tu também começou menina. Também, porque eu fiz a faculdade, né, eu sou formada na Famecos, né, e
Fiz dali que começou toda a minha ligação com fotografia, porque eu acho que no primeiro ano da faculdade que eu tive aula de fotografia, eu entrei num laboratório fotográfico, aquela coisa da luz vermelha, aquela coisa meio mágica de botar o papel ali, o ampliador, e eu digo: "Meu Deus, o que que é isso?". Aí fiquei encantada, aí meu pai é médico era médico, né, e microbiologista. E ele já tinha me dado uma Olympus e tinha me dado uma Pentax. E aí eu falei para ele: "Olha que legal, estou tendo aula de fotografia". E aí, como na nossa casa era grande, tinha uma lavanderia também que era grande, eu digo: "Quem sabe a gente divide a lavanderia e faz um laboratório". O pai adorou. E eu tenho uma irmã também arquiteta, que fez o projeto e montamos um laboratório em casa. E ali eu revelava meus filmes, ampliava minhas fotos, tudo em preto e branco. E aí eu tranquei a faculdade durante 6 meses e fui fazer um curso de fotografia em Londres. E aí voltei, fiz a minha primeira exposição e com isso foi indo. Ali foi o meu começo na fotografia. Quanto tempo tu ficou em Londres? 6 meses. 6 meses. É. Liane, aí tu ficou 6 meses, então, em Londres, e aí tu Isso. voltou de lá, pra cá já realmente com um olhar completamente diferente Sim. e já bem mais profissional? Como que foi essa Eu acho legal, porque lá em Londres eu fiz um curso de inglês e fiz um curso de fotografia. E eu fiz também um workshop, que era no interior da Inglaterra, com Paul Hill, que era um fotógrafo que ele tinha a primeira faculdade de fotografia, tá. E ele fazia um workshop, era assim 10 dias, que era uma coisa, imagina isso, eu estou falando de 79. Então não era muito conhecido o workshop. E eu passei 10 dias lá, e aí foram várias pessoas levando vários equipamentos, lentes, tudo. E eu fui com a minha Pentax, uma lente 50 milímetros, só aquilo. Cheguei lá, todo mundo cheio, eu até fiquei meio constrangido, porque eu era a mais moça e só com a máquina com uma lente 50 milímetros. E a gente saía a campo para fazer fotos, tudo. E eu me lembro quando a gente voltava, tinha que falar sobre fotografia, e o Paul Hill chegou e disse assim: "Lica, I love your pictures". E aí ele usou as minhas fotos como referência, tu vê, ela chegou aqui só com uma máquina 50 milímetros e fez as fotos lindas. Quer dizer, ele diz é aí que ele me diz: "Fotografia é o olhar". Aí o outro cara que estava com todo o equipamento não tinha feito, sabe. E ali abriu o meu olhar realmente, e eu acho que o que ele falou me deu a certeza de que esse era o caminho que eu tinha que seguir. Tanto é que eu voltei para Porto Alegre, aí eu fui convidada, fiz a minha primeira exposição de fotografia, que chama Geometria do Desejo, na primeira galeria de fotografia de Porto Alegre, que era do Guerreiro, que era na Getúlio Sim, Getúlio Vargas. Vargas. Exatamente, e eu fui a primeira fotógrafa a fazer. E também mulher, né, porque É, naquela época não né, tinha, né, fotografia tinha era um outro viés também. eu fui uma das primeiras, várias gerações de mulheres fotógrafas, né, e que começaram também no jornalismo, né. E eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma cobertura de um jogo no estádio, não me lembro se era no Olímpico ou no Beira-Rio, e aí vieram nos entrevistar, porque eram só 2 mulheres daquele bando de homens, assim, porque era raro mesmo, né. E eu acho bacana. Eu sempre gostei de fotografar, eu acho que foi, assim, a grande coisa e eu tive a sorte de começar também a fotografar e entrar, mostrar meus primeiros trabalhos. Eu comecei na RBS, fiz alguns trabalhos e depois eu entrei na Editora Abril, fazendo a Veja, Vejinha, Exame e Caras, né. Uhum, uhum. Isso são quase 28 anos de Editora Abril. Nossa, que aprendizado e que trajetória, né. Tanto que a partir da Veja e da Vejinha tu, depois criou um livro, né, que é o Guia de Lica, é isso? Isso, o Guia da Lica, O que Guia da já foi Lica. Guia da Lica, exatamente.
Porque eu na Veja, além de fazer as matérias nacionais, eu fiz durante 15 anos a Vejinha Porto Alegre, que dava dicas de Porto Alegre, os melhores restaurantes, o melhor lugar para ir a dois, o melhor lugar para dançar. Então eu conhecia, sempre circulei muito por Porto Alegre fazendo isso. E aí um dia eu resolvi fazer, eu digo: "Não, eu vou fazer o meu livro". Aí o meu sobrinho, que é ilustrador, que é um ótimo ilustrador, que é o Nick Neves, ele fez e disse: "Tia, tu tem que fazer o teu guia, o guia da Lica". Aí ele criou o logo e nós fizemos uma parceria, um livro de fotografia e de ilustrações, né, Sim. dando dicas de Porto Alegre. E ele é por bairro, né, que Sim, facilita inclusive para quem tá exatamente. querendo E é usar o um teu guia como livro guia mesmo, não só como se deliciar nas sim, fotos, né. é um livro de fotógrafa, né, é o olhar de uma fotógrafa, porque é um livro de imagens, de fotos e ilustrações, né, então essa sintonia também e com o trabalho do meu sobrinho, do Nick Neves, né. Sim, tem até a tua casa por aqui, né. Tem também. É, depois a gente não, olha aqui a foto do lambe lambe Isso. na Redenção, é aqui? É, no Bonfim, Brick, é. Bonfa, Que o carinhosamente. pai dele foi o primeiro ou o único Lambe lambe-lambe lambe. lá no chalé da Praça 15, que inclusive tem uma foto Quintana também, que eu fiz com o pai dele. Ele segue, eu acho que é o único lambe-lambe ainda, nem sei se ainda faz, não soube mais É, notícia. não sei mais, eu sei que ele não faleceu, eu acho? Não sei, não sei. Tá ali, É, ó. essa É, que esse legal. esse é o pai desse que Que tá tá ali no é, livro. e aí é o Quintana. E eu tenho, tu sabe que nesse dia eu fiz uma foto com o Quintana depois, eu tenho até No lambe hoje, lambe. no lambe-lambe. Que bonito, que legal. Tu acha É. que a questão com o Mário Quintana, porque, né, aquilo que a gente estava falando, vários fotógrafos chegaram a passar por ele e ele tinha um pouquinho de, não digo ojeriza, mas ele não era muito bem-humorado, digamos assim, né. Sim, E contigo foi quase que um amor à primeira vista, sim, né. eu acho que eu tive essa sorte, né, porque na realidade eu fui indicada Sorte, e né, ou competência, né, vamos sim, lá. competência, tanto é que é engraçado, a produtora que veio do Rio de Janeiro, porque como eu acho que eu falei do que o projeto vai ser um filme que vai contar a minha história, que eu nunca imaginei que eu ia virar personagem. Ela chegou do Rio e disse assim: "Eu queria entender uma coisa, como é que contrataram uma guria tão jovem para fazer um trabalho tão importante?". E eu fui contratada pela Sanrig exatamente para registrar os 80 anos do poeta Mário Quintana. E eu tenho hoje um dos maiores acervos de fotos dele, porque ele Riquíssimo. permitiu que eu entrasse. E eu fiz fotos em cromo, coloridas, e fotos em preto e branco, entende. Então esse acervo que virou o livro, que é esse aqui, né, que é a Porto Alegre de Mário Quintana, que foi em comemoração ao centenário de nascimento do Quintana. Quem editou esse livro foi o Leonid Streliev, meu ex-marido. Que também é fotógrafo? Que também é fotógrafo, que a fotografia nos uniu, né. Sim. E ele fazia vários trabalhos para a Sanrig, e ele foi também o fotógrafo do Érico Veríssimo. E naquela época ele me disse: Eu fui o fotógrafo do Érico e tu vai ser a fotógrafa do Mário Quintana". E podia ter dado certo ou não, mas o Quintana deu tudo certo. E o Quintana gostou de mim. Teve essa sintonia, essa afinidade entre a gente, e eu acho que eu consegui fazer, assim, pegar, vários detalhes, porque no momento que tu acompanha, né, e tu vai registrando o dia a dia, né, o cotidiano do poeta, né, o que que ele fazia, os lugares que ele gostava de ir. E ele gostava de ir muito no centro de Porto Alegre. Ele é de Alegrete, nasceu em Alegrete, mas ele veio para Porto Alegre muito cedo, estudou aqui no Colégio Militar. Depois começou a trabalhar na livraria do Globo, então ele teve e a cidade de Porto Alegre foi a cidade que ele gostava, cidade que ele teve o carinho, o amor e fez vários poemas, inclusive o mapa, né, que é o mais Uhum. conhecido, que ele faz uma declaração de amor para Porto Alegre. Mas ele também tem pequenas frases, e eu acho que o Quintana, a poesia do Quintana ainda é muito contemporânea e é atemporal, porque eles me falaram outro dia, eu escutei uma frase que eu achei muito interessante, ele fazia twitters.
É. porque ele tinha pequenas poemas, como ele diz um: "Ó céus de Porto Alegre, como farei-vos para levar-vos para o céu", né. E aquele poeminha do Contra, que é o mais conhecido, assim: "E esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho". Então eu acho que isso não tem tempo, todo mundo vai gostar de ler esse poema, e em qualquer época, seja um jovem, seja uma pessoa mais velha, não interessa, eu acho que ele ainda vai virar pop, eu acredito, se já não é pop, Já é pop, eu né, é bem isso, porque tem vários lugares e a gente vê, às vezes, quartos de jovens com as frases escritas, Ex tatuagens, de frases do Mário exatamente. Quintana, né. E eu Os acho que jovens isso é legal, fala e tu vê, eu fiz esse trabalho em 85 e 86, porque em 86 que ele completou 80 anos. E eu comecei depois, anos depois, a trabalhar na Editora Abril e comecei a fazer caras. E é isso que eu quero relacionar as 2 coisas, né, que eu acho importante, assim, na realidade a cara surgiu, porque eu fazia fotos na Veja, e o editor de fotografia da Veja, o Marcos Rosa, ah ah, foi trabalhar na Caras, porque o que que aconteceu? A Caras nasceu na Argentina, veio para o Brasil, se associou à Editora Abril. Aí quando ela lançou o título aqui, que foi um sucesso, pegaram os melhores profissionais, tanto da Veja, que foram para Caras. E o meu editor de fotografia da Veja, que era o Marcos Rosa, foi para Caras e me levou junto, poxa vida, coisa sabe. E aí eu comecei a fazer Caras, aí veio aquela coisa, e aí o editor, geral da Caras, que é o Sérgio Zales, ele me disse: "Tu já fez celebridade, a tua grande celebridade foi o Mário Quintana". E realmente, porque tu entrou na intimidade dele. E o muito da Caras, o trabalho que a Caras faz é isso. E também tu contar uma história. Eu acho que é isso é interessante. A fotografia tem que contar histórias, porque uma imagem, naquilo que tu quer transmitir, é contar uma história. Tanto que tu faz um livro, tu vai contar uma história de alguém, né. E eu acho que todo esse material e o Quintana foi a primeira grande celebridade que eu fotografei, que eu tive o privilégio de fotografar. Ah, que legal. E também tem muito, além, obviamente, né, do resultado da fotografia, tem muito o durante o trabalho, durante a fotografia, quando tu lida com celebridade. Tu tem que saber, ter uma postura diante disso também, um respeito, porque por mais que, entre aspas, possa parecer uma coisa invasiva, ela não é, porque é uma coisa combinada ali, né. Sim, Então a tua postura diante de uma grande celebridade conta muito, eu acho, né, Liane. porque eu acho que é uma coisa assim, respeito, Respeito, tá, sim. e tu saber o espaço de cada um. E tu a pessoa tem que te admirar, tem que entender o teu trabalho, saber que tu ali é a profissional. E eu já tive essas oportunidades com algumas, pessoas importantes, vamos dizer, que eu acho que mostra, vamos dizer, o Jorge Gerdau, na Exame. Quando eu fui fazer a foto com ele é um super empresário. Ele chegou e disse assim para mim: "Tu é que manda". Entende? Então, assim, tu dirigir a pessoa: "Senta aqui, faz". "Não, acho que assim não tá legal". Põe assim. E ele, ali, ele estava, sob a minha direção, o que é legal. Mas isso por quê? Porque ele respeita o meu trabalho e eu também respeito o trabalho dele. E eu acho que isso é importante. E essa sintonia que tu tem que ter com a pessoa que tu está fotografando é fundamental, porque senão não vai rolar um bom trabalho. E eu consegui fazer algumas capas, tem até um material que está por aqui também de celebridades, com a Ana Paula Arósio, que eu acho Ah, que eu gosto maravilhosa, ela, maravilhosa. foi assim no final dos anos 90, ela tinha terminado aquela minissérie da Hilda Furacão, ela era um sucesso e nunca tinha feito uma matéria para Caras. Olha, Ai, que é a ainda que Marina ali, aí ó, é. essa capa da Caras. Mas essa história da Ana Paula eu quero usar como exemplo, porque eu liguei, ela estava hospedada no Cura Hotel, em Gramado,
E aí eu liguei, consegui falar com ela, porque ela estava sem assessora, estava sozinha lá. Eu disse: "Ana Paula, eu sou da Caras, eu gostaria de fazer uma matéria contigo". E ela disse: "Eu topo fazer, mas eu vou fazer uma foto de roupão". Tudo bem. Eu saí de Porto Alegre com uma mala cheia de roupa, uma superprodução. Levei, vai que ela mude de ideia, e mudou. E O que fez aí ela mudar de sim, ideia? começamos a conversar, quando eu vi, ela topou fazer. E começamos a fazer, eu digo: "Eu tenho roupa, tudo". Ela disse: "Não, eu não vou fazer foto de biquíni". Tudo bem, mas ela entrou na água com a olha, Melhor do que melhor foto de biquíni, vai lá. sensual essa foto, É. né, e a final de tarde, e ela ficou só de calcinha, te digo, depois tem uma foto até na revista que aparece ela de calcinha branca. E não botou o biquíni, mas olha o espírito. E 8 páginas e capa. Quando eu liguei para o Marcos Rosberg, ele disse: "Não acredito". Eu digo: "Pois é, isso começou que ela disse que só ia fazer uma foto de roupão". Olha tudo o que aconteceu. Então é isso que eu digo, essa sintonia tem que ter, porque tu tem que conquistar a pessoa que tu vai fotografar. É, mas isso E tem a ver com o respeito, com a confiança e essa exatamente, coisa porque de ela mudou, ela poderia falou comigo, mas ao longo do trabalho e fizemos um super trabalho, ela ficou super satisfeita. E eu acho que isso é bacana, sabe, eu fico satisfeita quando Olga também Esparoto, que legal. sim, sabe, aí a Glória Pires, aí o Tatá Olha, Tapimé, Tata. sabe, que eu levei lá no centro budista, sabe. E o Gasparotto eu levei para as missões, que também foi uma ca Conseguiu levar o Gasparotto e para as ele missões, olha foi isso. capa da Caras Rio Grande do Sul, ele de bota e bombacha das missões, que também foi uma foto bem polêmica, né, Aí, porque ó, aí, ó, que todo bonita essa mundo foto, hein. eu me lembro que vários grupos do CTG, tradicionalistas, ficaram como: "Mas como que ele vai Maravilhosa a foto. mas ele também, ele chegou e disse assim pra mim: "Ai, vou levar umas roupas". Aí quando ele disse assim pra mim: "Eu vou levar minhas botas e minha bombacha", eu nunca imaginei do Caspro de bota e bombacha. Quando ele me falou, eu disse: "Ah, essa é a foto de capa". E foi mesmo, nós chegamos no final de tarde, estava essa luz, eu digo: "É aqui, bem na frente", joguei uma luz e vamos lá, e fizemos a Acontece isso às vezes, Liane, assim, de tu, planejar, ter toda uma estratégia para uma foto, e na hora H te vem uma sensibilidade que diz: "Não, muda tudo porque sim, a foto é essa, né, não aquela que eu planejei", por exemplo. exatamente, porque Porque eu tem planejamento, né. tem, eu penso, mas às vezes tu chega lá, as condições de luz, da espera, alguma coisa não funciona, e o que que tu tem que fazer? Tu tem que fazer a foto. Não é dizer: "Ah, vou fazer amanhã". Não, é aqui e agora. Então tem que ser muito rápido essa mudança, mas eu acho que no momento que tu sabe ver, e essa coisa do olhar a fotografia, tu pode mudar em questão de segundos o cenário, o ângulo, a luz, sabe, e o enquadramento de uma foto, mas sempre pensando no enquadramento. Isso aqui, ó, é uma foto que virou capa, mas ela podia ser uma abertura de uma matéria, numa dupla da foto, porque eu joguei a pessoa um pouco mais para a direita, ou tu joga a pessoa no meio mais para a esquerda. Se eu botasse ele no meio da foto, no enquadramento, se o cara numa revista para usar uma dupla Ó, aqui tá no bem no é, meio, mas por exemplo, aqui é bem no meio. porque tem Essa um foto caminho, tem um tem um caminho contexto. que tem um contexto, mas eu acho que mas ela tem um enquadramento. Ó, aqui, já ele está do lado. E aí o que que é interessante? Ele e o Paulo Brossard tinha uma É. coleção de chapéus. Pois é, não, e além da coleção de chapéu que estava falando da história, né, uma foto, É, então tu consegue olhar toda uma história naquela foto ali, se consegue essa voltar também nele ali. do Gasparotto é interessante. Vamos voltar na do Paulo Brossard ali, se der, não sei se dá. Dá? Isso aqui, ó, porque tu enxerga a vida dele ali, tu enxerga a coisa de família, tu percebe a forma como ele vive, né. Então tu vai Exatamente. muito além da Eu acho que foto do Paulo Brossard. uma foto tem que dizer e eu gosto muito de usar uma lente, grande angular que chama, Sim, né, porque ela te dá um contexto geral é isso aqui. aí. Tu põe o personagem e tu põe exatamente aonde ele vive e tu põe o elemento, os chapéus dele ali que Porque é realmente toda uma e não, e tu vai, tu enxerga até uma foto que eu acho que é o casamento dele, me parece, lá no final, sim, atrás é na do abajur, sala da né. casa dele essa É. foto.
E ele parou ali e posou. E eu acho bacana posar foto. Claro. Ah, claro que tu pode pegar também o instantâneo, né, aquele movimento, mas uma foto também parada e posada, a pessoa parou para fazer a foto para Hum. ti. Aí é o Jorge, ó. Que é o que eu falei, que ele diz e aí também tem um contexto, né, de tu pegar, assim, sair daquela foto do escritório. Ele é um cara que Um também ícone. muito associado à cultura, à arte, né, então ele tá na frente de um quadro, uma obra de arte, tu tira ele também fora desse contexto e tu coloca ele num outro ângulo, né, o que é muito legal. E essa espontaneidade que tem que ter essa sintonia, sabe. Já teve um perrengue, assim, de tu ir fotografar alguém e dizer: "O "Que que eu faço agora nesse Ah, momento?"? teve alguns, mas eu acho que isso Algum que tu possa contar como sabe, que tem curiosidade, assim, pessoas tipo, difíceis às vezes, não né. precisa nem dizer o nome, mas se puder dizer É, até melhor ainda, a gente gosta de mas, uma tem coisas às vezes que tu não consegue, mas às vezes tu tem que fazer de qualquer jeito. Mas lidar com celebridades, tu lida com pessoas. Pessoas bacanas, como tudo na vida, sim. mas pessoas também chatas, pessoas que se acham, aí a Fafá de Belém no Curahotel, porque tem pessoas às vezes que se acham mais poderosas do que são, entende? E complicam, em vez de te ajudar, complicam, né. E na foto, às vezes isso acaba sendo revelado ou tu tenta dar uma disfarçada, tipo assim, tá, vai pegar uma pessoa que tem um ego super inflado e que quer complicar a tua foto e tu não entra nessa disputa Não. fotograficamente falando, tu suaviza isso na foto? Sim, porque é aquilo que eu disse, se tem que fotografar, vamos lá. Vou dar um jeito de fazer a melhor foto com aquela pessoa, né, tirar dela o melhor, né. Mas às vezes não dá, e às vezes já aconteceu de pessoas de serem antipáticas, né, de não colaborarem, né, e muito no meio de celebridades. Porque ao mesmo tempo que tu encontra aquelas pessoas que têm uma afinidade, uma sintonia, vão ter aquelas que vão estar ali com o ego e que, sabe. E às vezes tu consegue quebrar esse ego, que isso é o mais legal. Isso pois é, é isso aí que é legal. É, isso que é bacana, né. Essa foto tu vê, é o Zezé de Camargo com a Zilu, tu vê, que ele ainda estava casado com a Zilu. Na Ilha de Caras, em Angra, no Rio de Janeiro, eu subi numa escada que tinha para dar esse contexto, tinha esse verde, eu botei eles no meio do verde e pedi para ela segurar esse, Contraste, né. o vermelho ali deu uma a de tu olha a composição dessa foto, é verde, eles, e é aquilo que eu sempre falei, eu sempre jogo eles para um lado ou para o outro, para não Uhum. ficar no centro, porque principalmente para a revista Caras, eles abrem numa dupla para não cair bem no meio da página, Sim, sabe. sim. Não ficar Essa é aquela um coisa deta não, cortada, né, isso claro. tu já tem que ter no teu pensamento na hora que tu vai fotografar, essa noção do enquadramento e para quem Pra tu tá onde vai. fotografando, né, porque não é uma foto só para ti. Agora a Caras também foi muito visionária, né, porque tu olha o Instagram hoje é uma Caras, né, só não a gente não faz o vira Exato. página, né. Eu acho que sim, porque, a Caras viveu o auge, eu É. vivi, trabalhei na Caras nesse auge, né, porque a Caras foi talvez a revista, talvez não, foi a revista que eu mais fiz matérias, né, e que me deu também esse espaço, porque eu mexo assim, a Caras é a única revista que o fotógrafo é mais importante que o repórter. Pois é isso que eu ia dizer, inclusive tu também é uma celebridade, né, porque tem muitos lugares e eu vejo, né, às vezes via em festas e coisas assim, tu tá a Liane, tá a Lica, e a gente via as pessoas querendo passar na frente da tua lente, ou seja, se ajeitando para ver: "Ô, será que a Lica vem com a lente dela ou não vem?". Então tu também é uma celebridade nesse momento, mas tu respeita muito quem tá do outro lado da lente, né. Sim, porque mas eu acho que é importante, assim, o jeito como a gente, se apresenta, ou mesmo a tua atitude, porque tu chegar num lugar eu não sou a celebridade, celebridade são os outros. Eu estou ali para fotografar um evento, se é um casamento, se é um aniversário, uma celebração,
tudo bem. Mas vamos dizer, eu acho que existia uma coisa assim, algumas pessoas me achavam muito séria, muito até antipática, porque eu não sou celebridade, celebridade são os outros, e tu tá ali para fazer um trabalho. E é engraçado isso que tu falou, porque eu senti isso ao longo da minha trajetória. Às vezes eu chegava num lugar e tinha uns fotógrafos que ficavam do meu lado, porque sabiam que eu ia juntar as pessoas. Porque uma foto de um evento não é só um evento. Tu tem que juntar, e isso eu aprendi muito na Caras, tu tem que juntar as celebridades que estão naquele evento. E de repente elas não estão juntas. Tu vai ver uma pessoa numa mesa lá, de um lado, e de repente no outro lado do salão tá o outro cara. E aí tu precisa que eles estejam juntos para fazer uma foto. E que segredo é esse? Como é que tu Tu fazia tem isso? que ficar ligada, porque uma hora vai acontecer. Ou tu monta foto, tu vai lá e pede para ele: "Vamos lá fazer essa foto", mas aí que eu te digo, às vezes tem os egos, né, que o cara diz: "Ah, eu não vou lá Pro até lá, outro. então ele que vem até aqui", aí o outro diz: "Não, eu não vou até lá". Ou ficar ligada, assim, porque uma hora os 2 se levantam, vai ter um momento na festa, e aí tu vê que o cara tá vindo, o outro tá vindo, diz: "Bah, é agora". A detetive, né. E aí o que Detetive da acontece? festa. Não, e às vezes tu monta. Tanto é que, em Gramado, muito no festival de cinema, no Tapete Vermelho, que a gente tinha a Vila de Caras lá, tu juntava então, porque tu conhecia as pessoas. "Não, fica aqui", e os fotógrafos que estavam ali, eles aproveitavam também esse meu momento para fazer. Essa foto também é legal. É o Luiz Fernando Veríssimo, com a banda que ele tinha, Jazz 6, e ele nunca foi, nunca tinha ido num evento de Caras, né, e eu consegui levar, porque ele foi com a banda, e quando eu fiz toda, a gente contratou, teve uma van que buscou, levaram eles, tudo, e quando ele chegou lá na Vila de Caras, depois ele fez um show, ele veio no meu ouvido: "Eu vim só por tua causa", Ah, que legal, tá vendo? sabe, É o respeito, né, de e novo aí aquela palavra. ele fez o show e saiu uma matéria, ele disse: "Não, não vou fazer uma matéria só comigo", tudo bem, respeito, porque a Caras queria ele lá, entende. E o meu editor da casa disse: "Tu conseguiu trazer o Luiz Fernando Veríssimo, é isso basta, e a gente vai respeitar o que ele quiser. Se ele não quer fazer matéria sozinho, não vamos fazer só cobrimos", mas saiu uma matéria de 8 páginas do show, ele com a estava a Zezé Mota e tinha outros artistas, e depois eu me encontrei com o Luiz Fernando, com a Lúcia, e eu perguntei: "E aí, Luiz Fernando, gostou?" Ele disse: "Me senti uma Xuxa". 8 páginas, né, eu achei muito legal. Então, no fim, tu quebra um pouco também até aquelas medos, e um pouco de preconceito, assim: "Ah, não vou sair na Caras", mas no fundo todo mundo gostava de sair, Todo mundo queria gostava sair na todo Caras. mundo gosta de ver e ser visto, né, Não, e a acho que Caras tem. teve isso um tempo, de era revistas de celebridades, porque sair na Caras era mais, e a Caras tinha, assim, uma tiragem grande. Ela não era a maior revista da Editora Abril, sempre a maior revista da Editora Abril foi a Veja chegou a ter uma tiragem de 2 milhões de exemplares, olha, uma Olha. quantidade. Quarta revista no mundo, né, e a Caras ela tinha uma 500 mil exemplares, mas ela era lida por muito mais. A cara circulava. Sim, é a Nossa, revista de consultório médico, de médico, salão de consultório, salão de beleza, beleza, e tudo. aí todo mundo a Caras que era E tu olhava ali, tu queria ler, tu era, não, sabe. e a Caras tinha aquela coisa também de algumas pessoas que diziam assim: "Não, eu não leio, eu não compro a Caras, mas eu leio no No salão, consultório, no salão". salão, As pessoas exato. têm essa coisa de gostar do glamour, mas não contar que gostam do glamour, Exato. né, uma E eu coisa acho que diferente. hoje com as redes sociais, essa é a Cissa É, Guimarães também minha amiga, e eu adoro essa foto que é na é Ilha de muito bonito. Caras também. Boa essa melancia também, né, eu adoro É, mas melancia. eu acho que é legal, mas eu acho que é Bonita isso, é dar uma cara de composição. verão, É. sabe, e essa coisa, assim, tu sair daquele óbvio da beira-mar, entende, assim, da praia, do mar, da areia. Claro, tu pode fazer fotos também com esse cenário, e tu faz também,
porque tu não faz só uma foto, Sim. mas essa era uma foto entre outras da matéria com a Assis. Porque na Caras tinha muito isso, assim, tu chegava na Ilha de Caras, e eu fui para a Ilha de Caras, no Rio, Castelo de Caras, na França, Parador de Caras em Ponta del Este, Vila de Caras em Gramado. Então, tu faz muitas fotos É. e muitos eventos também, então eu circulei por muito, conheço muito, assim, o DNA da revista, sabe, o que é bacana. Que legal. Lica, projetos futuros? Continuo super nativa e eu continuo fazendo, porque eu acho que fotógrafo e jornalista é uma função que eu faço assessoria. O Pois é, tu faz Júlio assessoria também, né? Para o Júlio, né, o Júlio Viana da FENIM, que eu já estou Teve há com a uns gente aqui já. 8 anos, e é um trabalho muito para ele também e para a feira, que eu conheço muito, então também é um trabalho muito dirigido, e essa questão de tu conhecer uma rede, né, de pessoas, né, e eu acho que isso faz diferença, porque é isso que eu digo, assim, a gente pensa que a gente vai ficando mais velha e vai ter poucos trabalhos, diminui, mas eu acho que a minha bagagem hoje é muito respeitada exatamente por essa trajetória. Claro, ela até pode diminuir, em termos de quantidade de, mas eu acho que ela qualifica muito mais e te dá abertura para outras possibilidades também, na própria fotografia. Como tu fala, tu tem o maior acervo de fotos do Mário Quintana. Olha que riqueza é isso, olha o quanta coisa tu pode fazer para colocar o Mário Quintana em outras formas, né. Seja livro, seja exposição, enfim, então acho que tu E eu tem. acho, vamos dizer, eu acho que a fotografia, né, e contar histórias, né, como eu trabalhei com as revistas, na realidade trabalhei com as maiores revistas do Brasil, eu aprendi muito isso, a contar história através da fotografia. E eu tenho feito também vários trabalhos com livros. Quer dizer, eu fiz agora, acho que um ano atrás, o livro de 70 anos da Pompeia, contando toda a trajetória da empresa, né, desde começou lá em Camaquã, da família, né, e da família Ferrão, e contando e é um privilégio, né, tanto é que a Ana Paula, filha da Carmen, disse: "Tu é louca fazer um livro de contando uma história", mas dá trabalho. Mas tem que gostar, e eu acho que é É. gostar de contar uma boa história. E eles têm uma boa história, então eu tenho feito alguns projetos com livros, que eu acho que também é muito bacana, que tem várias pessoas que têm essa trajetória para contar, né, e já tenho livros feitos e tenho sugerido e tenho feito projetos com livro. Eu acho que também isso é um caminho, né, assessoria de imprensa e a fotografia. Eu fiz agora um relatório para uma empresa, um trabalho fotográfico, foi agora até o mês passado, de fotografar pessoas. Era uma produção fotográfica, então acho que a fotografia, a gente vê grandes fotógrafos, vamos dizer, o próprio Cartier-Bresson, fotografou até mais de 80 anos, né. Sebastião Salgado, que morreu há pouco, É. ele morreu com 82 e morreu ainda fotografando. Então, eu enquanto eu estiver bem, com saúde, disposta, eu vou continuar fotografando aqui, porque isso faz parte da minha vida, eu não vou deixar. E essa questão do olhar, né, que eu acho que isso tu não perde nunca. É verdade. E Hum. tu passar isso também para as pessoas, né, como tu falou, aos 16, 17 anos, não me lembro, tu foi para Londres e fez um workshop. Não, foi com 19, 19, tu foi pra Lon 18 anos, é. Isso é outra coisa também que tu pode fazer aqui, tu também pode fazer workshops para jovens e para pessoas mais velhas, inclusive, né, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro fotografia, eu fiz curso, imagina, eu brincava com o Júlio Kutz, tu conhece o Júlio Sim, Kutz, que era um sim. baita fotógrafo, Sim, né. exatamente. E eu gosto e não sou fotógrafa, obviamente, e não vou me meter de pataganço para ser fotógrafa profissional, mas eu adoro fotografia, então daqui a pouco tu fazer esses workshops, cursos, ou até, vamos falar, Vai. brincar com a fotografia para as pessoas que
curtem fazer, né. Então também aí tem uma dica, eu me inscrevo no teu curso, Lica. Não, e eu tô pensando, já fiz, já tenho alguns projetos e eu acho que eu vou intensificar isso. E tem, assim, vários vieses, né, que eu acho que as coisas e isso que as alternativas e coisas acontecendo, né. Eu agora estou dedicada também todo esse projeto do Mário Quintana, porque realmente é aquilo que eu digo, assim, eu nunca imaginei que eu fosse virar personagem, né, de 40 anos atrás. Aliás, tem uma lenda, né, que eu achei que fosse uma verdade e tu me disse: "Não, não, isso é lenda", que tu, conquistou o Mário Quintana, tu conseguiu ser fotógrafo do Mário Quintana, tu montou uma estratégia, porque ele não queria fotógrafos, e enfim, e aí tu, tem uma história, que aí tu vai dizer se é real ou não, que tu te hospedou no Majestic para poder ficar mais próxima do Mário Quintana. Isso é verdade ou isso é Isso é uma história para contar? ficção, porque nesse livro aqui, né, do Minha Sombra Luminosa, do Tomás Fleck, ele fez o roteiro, ele escreveu o texto, tanto da peça de teatro como do filme que vai ter, que está sendo, produzido a partir do ano que vem. Que ele conta a história, mas é baseado em fatos reais, mas tem um pouco de ficção. E essa é uma das do texto dele que conta que eu me hospedei para conseguir estar mais próximo. Mas as coisas meio que se misturam, entende? Essa coisa de realmente o Quintana permitiu que eu entrasse na vida dele, e essas fotos, né, e registrasse essa intimidade do poeta. É, Então eu acho sim. que isso só eu tenho esses Tu chegou a registros. dormir em algum momento no Não, quarto dele? não, mas eu Para poder fiquei flagrar ele dormindo, por não, exemplo? eu fiquei até tarde. Eu tenho uma série dele que ele está deitado com pijama acordando, depois ele deitado ali como ele gostava de escrever, que era, com uma prancheta, com lápis, e tanto é que eu ficava bem quietinha, sabe. Eu usava um filme, que era com filme, era ainda a câmera analógica, e eu usava o filme e a gente tinha aquela coisa de puxar a sensibilidade, a asa, o Asa. ISO do filme, e que era 400, eu puxava para 800 para justamente poder fotografar com a luz do ambiente, né, sem Sem usar fazer flash, flash. sem atrapalhar ele. E eu ficava quietinho, e eu me lembro uma vez que ele chegou e disse: "Ué, tu ainda tá aí?" Sim, era, sei lá, de madrugada. Mas ele permitiu que eu entrasse, e eu viajei com ele também. Tivemos em São Paulo, no Rio. No Rio eu fiquei com ele umas 3 vezes hospedado no Hotel Glória, e uma vez ele foi recebido, ele teve, com o Sarney, que era o presidente na época, né, que ficou no lugar do Tancredo e inclusive foi quem tirou a vaga dele na Academia de Letras, que com o livro Marimbondos de Fogo, imagina, Imagina. só porque ele era presidente, É. né. E dizem que aquele poema, um poeminha do contra, que eu nunca tive certeza, que ele fez para eles: "E esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho". E eu acho que Tudo a tem ver, tudo né? a ver. Tudo a ver. E ele gostava, ele ficava, ele deitado, e era como ele gostava de ficar na cama, lendo, né, e passeando pelo centro da cidade, fumante. Anda ali É, deitado, mas Feira do Livro, né, que era um espaço que ele amava, ia sempre, né. E às vezes ele circulava nos lugares ele com era um riso. querido, Ele era, às vezes estava meio mal-humorado, mas comigo porque ele tinha nunca fama, né, de foi. ser mais carrancudo, mais sério e tal. Mas olha, essa foto eu levava ele, porque essa foto no livro diz aquele poema: "Ó céus de Porto Alegre, como farei-vos para levar para o céu", porque é bem isso, né, Sim, é o céu de é Porto lindo. Alegre, né. E olha como tu aproximou, né, o céu Sim, dele, eu né, acho que é bem a isso, leitura. ele gostava, quando eu levava as fotos, o maior elogio que eu recebi dele, ele dizia assim: "Ah, eu gosto, tu me deixa bonito nas fotos". E aquelas fotos das luzes ali do quarto dele, ele chegou e disse para mim: "As tuas fotos são muito rembrandtianas, Hã. lembra a pintura do Rembrandt". E aquilo é o maior elogio, dizer que as minhas fotos são rembrandtianas, uma expressão que ele criou, né, Sim. porque não existe essa palavra rembrandtiana.
Mas é ele sentir É a arte, né, e ter Lica? e eu acho que isso aí foi Olha que num lindo isso, voo um voo, é. na Varig. Ele estava do meu lado e eu fiz essa foto, entende. Então, é de tu também perceber os Detalhe, né. momentos que tu tá ali e tu: "Opa, mas espera aí, então eu tô com uma foto aqui", né. A Greta Garbo, do Serra no Hotel, que era a musa dele. Ele foi solteiro, mas ele tinha as suas musas, né. Ele E tinha os detalhes. namoradas, assim, que tu chegou a conhecer uma namorada dele? Olha, uma vez foi no Rio de Janeiro, que todo mundo dizia que não tinha, mas uma vez no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, nós estávamos lá, e aí a Helena Quintana, que ficava no quarto com ele, A neta, né, sobrinha sobrinha neta, deles, é, sobrinha. veio para o meu quarto, disse: "Não, o tio Mário disse para mandar, porque ele vai receber a namorada dele", ela foi para o meu quarto dormir e ele ficou lá. E tu conheceu a namorada? Sim, era uma jornalista, a Eloí Calage, lá do Rio, que já faleceu. Mas não sei, eles ficaram juntos naquela noite, E nunca entende. fotografou os 2 juntos? Não, eu não me lembro, eu acho que eu fotografei só ele. Porque é sem Nem pela respeito, fechadura. não, É mas uma foto combinada com ele seria legal, né, pela não, fechadura. mas ele adorava a Bruna Lombardi, Ele né. adorava, A né. Bruna era a musa dele. E a Bruna eu conheci também, que é linda, e essa foto eu fiz com Maravilhosa, ela eu fiz uma matéria de capa com ela também maravilhosa. para Caras. E ela dizia para mim: "Ai, é um privilégio estar sendo fotografado pela fotógrafa do Mário Quintana". Então é essa coisa também eu acho muito bacana, sabe. E isso acontece, o Ali, olha Thiago que Lacerda. gracinha, Lica, né, olha que Ah, amor, dá vontade de dizer assim: "Vira pra cá, Lica". essa Muito sensível. foto Quem é fez do essa foto? Do Pois é. Leonide, do Uda, né, que fez, que é a capa do livro, né. Vocês já eram namorados Sim, aqui? nós estávamos Era casado? Ah, já, casados. mas tu casou com que idade? Eu casei com 23, Nossa, guriazinha mesmo. e o Uda tem 10 Linda. anos mais velho, nós mas casei mesmo, casei de papel passado e tudo, né, com o Uda. Sim. E nós tivemos um estúdio de fotografia, foi muito legal, muitos trabalhos. Foi um período, assim, uns anos 80, né. Tão expressiva essa foto, né, eu tô encantada nela. É legal, assim, que ele ficava feliz quando estava É. comigo, a gente tinha uma sintonia e eu acho que o Uda E o brilho conseguiu do olho ali captar. dele, né. Captar bem essa sintonia entre a gente. E essa é um dos poucos registros que eu tenho junto com ele, mas eu acho que é especial. Muito, muito. Já fez autorretrato? Tu te fotografa? Não, eu faço agora algumas selfies, né, porque com o celular a gente acaba fazendo, Não, mas eu com não. câmera mesmo. Ah, não, com câmera. Eu sou de trás das lentes, assim, é incrível isso, eu gosto de estar atrás das lentes, sabe. Essa coisa de me achar é aquilo, como eu te disse, Da eu não sou a celebridade. celebridade são os outros, As eu sou. pessoas te enxergam Sim, como, né. mas eu sou uma fotógrafa, eu tô ali para registrar, para fotografar e fazer o melhor, né, tirar o melhor daquela pessoa e fazer a melhor foto, mas atrás da câmera. Que legal, é isso que te fez e te faz ser quem tu é diante das celebridades, né. Sim, eu acho que é isso, um trabalho, uma bagagem de anos. Vamos dizer, o Thiago Lacerda, né, ele nunca tinha feito uma capa para Caras, também um casal, hã, eu queria fazer e não deu, aí a Caras disse: "Ah, será que vai?" E consegui, lá em Bagé. Aí os caras disseram assim: "Mas ele vai fazer em Bagé, E daí", sabe. E ele disse, a Caras, o editor ficou meio fez em Bagé, mas nós já oferecemos viagem para ele, para os melhores destinos, Tahiti, Ilhas mas vocês não são a Seychelles, Lica, queridos. aí eu fui e ele fez, e foi tão legal que ele diz assim para nós, ele disse: É uma honra estar fazendo uma matéria de capa, e a Caras está tentando fazer essa matéria de capa com a gente há 10 anos, e a gente resolveu fazer ela contigo, porque tu foi a fotógrafa do Mário Quintana, e para nós é uma honra estar sendo fotografado pela fotógrafa do Mário Quintana. Então isso não tem preço, sabe, quando tu escutar isso depois de uma matéria que ele fez, e sai uma matéria assim, ó, na chamada de capa, exclusivo, foi a única vez que ele e a esposa fizeram matéria de capa, né, para Caras. E eu consegui, Sim. em Lindo. Bagé, Em Bagé, olha isso. na posada do Engenho, e eles posaram para mim, muito legal. E ele Sim. esteve aqui no ano passado, fez um especial de recitou poemas do Quintana no Teatro São Pedro, e ele me ligou, disse: "Liane, eu quero que tu esteja junto comigo lá, topa?" "Topo".
Fui lá, nós 2 falando, lembrando, contando histórias do Quintana, porque o Quintana era uma pessoa bem humorada, né, tinha umas coisas curiosas dele, né, e ele gostava, ele parou de beber totalmente, né, mas ele gostava, ele dizia assim: "Eu gosto de ganhar bombom de licor e do Copenhague, porque vem mais Ah, é licor". bom, é. E aí ele pegava e dizia assim, ele ganhava de aniversário, ele dava uma mordida, tomava o licor e botava o chocolate fora. E aí ele se virava: "Só assim eu fico meio embriagadinho". Então essas coisas queridas dele, né, de coisas que ele gostava, ele dizia que gostava de fumar, tomar um café, eram coisas Ele nunca dele. parou de fumar, Não, né, não, isso não. fumar a vida tanto é que tem várias fotos dele com cigarro. Hoje, que é politicamente incorreta, a pessoa com cigarro, né, mas isso era a realidade dele. Essa Olha que foto, isso é na ponte do interessante. Guaíba, que eu consegui levar ele na O ponte. que que te inspirou levar ele na ponte? Porque eu queria mostrar a cidade, uma vista que tem uma outra foto também, que é a vista de Porto Alegre. E ele disse assim: "Só tu para me trazer até Pois aqui". é. E eu disse: "Tu fica paradinho aí no meio", é essa foto. E ele Linda, ficou. linda. E ele só quando eu digo: "Eu vou para o meio da pista ali", e ele se virou para mim: "Cuida para não ser atropelada", porque tá um movimento de carro. E eu disse: "Tu vai ter que ficar ali, porque eu vou ficar com a lente, e eu não sei a hora que vão conseguir parar de carros para eu poder fazer a foto". E ele ficava, ele ficou ali paradinho. Bem posando, porque ele sabia a foto que eu ia fazer. E quando ele viu, ele disse: "Eu nunca vi a cidade desse ângulo". Então ele disse: "Só tu para me trazer aqui". Então isso e essa foto eu acho emblemática, assim, porque sai do centro de Porto Alegre, que era o lugar preferido dele. É, e isso é legal também, porque tu transformou coisas nele também, né. Olha o que tu levou de Com coisas pra dentro dele certeza. também, né. Com certeza. E no ano passado que eu fiquei sabendo através da filha do Josué Guimarães e da dona Nídia, a Adriana, que mora em Canela, que ela me disse: "Liane, eu te achava quando tu começou a fazer fotografar, eu te achava uma musa". Ela diz: "Eu achava tu o máximo, porque eu tinha 15 anos e eu te olhava como fotógrafa, mulher que não era É, muito, mas é o máximo sabe". mesmo. E ela disse assim: "E o Quintana ia almoçar lá em casa com o pai, e ele dizia que agora ele tinha uma fotógrafa só para ele, e Ai, que ele que gostava muito de mim". Então isso é tu vê 40 anos depois tu escutar isso, né. o que que é o que Legal. mais fica dentro de ti dessa relação toda com o Mário Quintana? Eu acho que é uma coisa transformadora e linda que eu digo assim, para ter virado e é isso que eu digo, eu nunca me imaginei que eu fosse virar personagem, né, de um filme e contando a minha história, para te ver, aí teve o Tomás Fleck, que é um cineasta, um jovem cineasta, que olhou a minha história, viu o livro, a portaria e disse: "Mas tu tem uma super história". E foram, quase 10 anos, porque eu conheci o Mário Quintana com 79 anos, até ele morrer. E nós fomos amigos, sabe, e realmente amigos nesse período, sabe. E eu consegui também transformar um pouco a vida dele, eu acho que isso que é legal. É o que a Helena Quintana fala e diz: "A luz invisível de Liane Neves", porque, ele transformou a minha vida, mas eu também transformei a vida dele, e principalmente no final da vida dele, né, o lugar, porque ele sempre morou em quartos de hotéis, né, ele dizia: Eu moro em mim mesmo", né, ele tinha essa coisa, Uhum. e e quarto de hotel, e o que ele ficou muito famoso, que foi quando o Falcão, o jogador, né, deu para ele, porque ele tinha saído do Majestic, e depois quando ele saiu do Majestic, muitas vezes pessoas pensam assim: "Não, ele saiu do Majestic, porque fechou o Majestic". Aí ele teve que sair, porque foi o por que que é Casa de Cultura Mário Quintana? Porque foi o lugar onde ele mais morou, ele morou 15 anos na Casa de Cultura, no que era o Hotel Que era o Majestic, Hotel Majestic. mas ele não foi Expulso, saído, sai é, expulso, como tem uma fechou lenda e foi também que conta que ele saiu, que ele foi expulso, é, enxotado, despejado não, ele saiu de lá porque o Hotel Majestic fechou, e dali ele morou no Hotel Minuano, que era na Salgado Filho, que também fechou.
E aí, aquela polêmica, o Falcão era o rei de Roma, morava em Roma e ficou sabendo dessa notícia: "Ah, o poeta tá procurando tem um lugar para morar", e ele tinha um hotel, que era o Hotel Royal, ele disse: "Eu ofereço um quarto para o poeta", e ele ficou lá em Roma. Aí, ele morou 3 anos nesse Hotel Royal. E depois, quando eu conheci o Quintana, eu entrei na vida dele, eu consegui através da Sanrig, que eles, digo: "Vocês vão gastar", quando eu vi, assim, as condições que ele morava, eu disse: "Mas a Sanrig vai fazer uma super festa aos 80 anos, e ele morando nessas condições", sabe. Um poeta tinha que estar num lugar muito melhor. Aí quando eu falei para o diretor-presidente da Sanrig, ele ficou surpreso: "Não, eu não sabia disso, então vai atrás, conseguiu um lugar", que foi o primeiro o flat de Porto Alegre Residência, e o do Daniel Antonioli, e ele Sim. me disse assim: "Vem aqui, ele escolhe o apartamento que ele quiser, porque vai ser", e eu fui, e levei, claro, primeiro fui consultar, o Ai, Quintana, né, porque sim. sabe, o poeta podia estar tudo ali meio, ele disse: "Mas gostar de morar ali", eu disse: "Não". Aí ele foi dizer: "Eu vou ser sempre muito grato ao Falcão, mas cavalo dado não se olha os dentes", ele me disse, eu nunca esqueci. E ele disse: "Eu topo ir para outro lugar, mas eu quero ficar no centro de Porto Alegre". Aí eu fui atrás. E tu conseguiu para que ficasse vitalício, né, Sim, Lika? Tu porque conseguiu isso. aí eu fui, fiz o contato com o Daniel, porque quem iria pagar era a Sanrig, junto com o Banco IOSP. E eles, queriam fazer um contrato, a princípio, de 5 anos. Eu digo: "Mas como Que 5 idade anos?" ele tinha? Ele tinha 80, quer dizer, se Imagina, ele vivesse 85. até 90, É. com 85 anos ele tinha que sair do lugar, não dá. Aí eu mudei a cláusula, aí estava os advogados, não, vitalício. E ele morreu com 88, 87 anos, tu vê. Mas durante 7 anos ele morou bem. E quando eu levei ele para esse lugar, para ele conhecer, quando ele entrou no apartamento, porque era um flat, ele estava acostumado a dormir em quarto de hotel, quarto. Ele olhou assim: "Nossa, mas tem até sala, tem até cozinha". Ele não acreditou que ele estava, assim, naquele lugar, Num sabe. castelo, Sim, né, para para ele ele. era um espaço maravilhoso. E ele ficou, o final da vida dele, 8 anos nesse flat, graças a Deus. E eu Graças a fico ti também, muito né, o feliz. Daniel, as pessoas E legais sim, que sim, e eu fico muito feliz de ter, feito porque foi através da minha do meu empenho e das tuas relações, das minhas né. relações e também de observar isso do poeta, porque ele merecia estar no final da vida dele num lugar, sabe, legal, não é um luxo, mas ter o mínimo de conforto, né. E vamos dizer, ele pagava as despesas dele dali, o que ele, sabe, ele continuava, mas ele não era um cara rico, era um outro momento de vida. Ele mesmo com os livros dele, ele era uma celebridade, mas não era um cara que ganhava um super, ele ganhava o trabalho pelos livros dele, uma aposentadoria, e ele era uma pessoa de idade que tinha acompanhante, tinha que pagar pelos remédios, quer dizer, quer dizer, o que a gente conseguiu foi o lugar para ele morar, né. Dignidade, né. É, ele teve e ia ser, se ele vivesse até 90 anos, ele estaria lá. Mas o grande lugar e que ele morou no final da vida dele foi no Porto Alegre Residência. Que legal, Liane, que relação linda de vocês, hein. Que bom, acho que é um privilégio, é uma luz, né, que eu acho que a gente ajudou, eu acho que isso que são É. quando tem esses encontros na vida que uma pessoa ajuda o outro, tem essa empatia, né, e a coisa vai além do que tu possa imaginar. Além da fotografia, E eu muito acho além da que e fotografia. muito além, e eu acho que eu às vezes eu mexo com meu filho, né, com as pessoas, eu acho que eu vou, e o filme e a peça, os livros vão mostrar isso, eu vou ser muito conhecida na a além mesmo morrendo, tudo, é passar como a fotógrafa do Mário Quintana. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai passar gerações. Meu trabalho está aí, né, com grandes fotos, né, com o maior acervo de fotos do poeta.
E isso é realmente um privilégio. Que lavanderia legal que o teu pai montou para ti, hein? Exatamente. Meu Deus, olha, teu pai foi um grande estimulador, Um hein? visionário. Um visionário. É, graças a Deus. E eu acho que ao longo da vida também as pessoas que eu encontrei, que eu trabalhei, né, sempre foram bacanas e me estimularam, né. E tu ter essa visão de mundo, né, de tu observar e saber, aproveitar as oportunidades que aparecem, essa coisa do cavalo encilhado, tu saber o momento de tu fazer, e eu acho que isso também, eu acho que um pouco de sorte na vida tem. Mas tu tem que também ter talento e competência para fazer, porque a porta abre, mas para tu estar dentro, é a competência, o teu trabalho, né, o teu profissionalismo é que vai fazer a diferença. Puxa, maravilhoso. Liane, a gente pode fazer uma série, né? Com a Com Lica, a certeza. fotógrafa. Poxa, e aliás, uma baita honra, né? Eu com a fotógrafa do Mário Pra mim, Quintana. uma honra. Gente, uma baita honra, um baita episódio. E Lica, qualquer projeto que tu fizer, por favor, me avisa que eu tô dentro. Com certeza. Toda a Faz isso, história. eu tô a mil, eu não paro e eu não vou parar tão cedo, porque eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, e tenho projetos de livros, quero ser contadora de história através das fotografias. E É com a toda poeta essa da fotografia. não, e toda a bagagem que eu tenho, eu acho que isso é parte, que bom que eu tive tudo isso na minha vida e vou ter ainda muito mais. Que honra, que legal. E quando a gente vai assistir? Olha, o filme vai começar a ser rodado, né, e a partir do final desse ano e no ano que vem. No ano que vem vão ser os 120 anos de nascimento do Quintana. Então eu também estou envolvida com alguns projetos, algumas coisas, porque eu me sinto assim, sabe, na missão de levar e divulgar o trabalho desse grande poeta, né, e meu amigo, graças a Deus. Ah, graças a Deus, que legal. Então tá, vamos depois para o episódio número 2 com Lica. A gente vai ficar aqui horas e horas, porque tem muita história para contar, muita fotografia para mostrar, muita riqueza. Lica, foi maravilhoso estar contigo aqui nesse momento e muito obrigada, Eu fotógrafa do que Mário Quintana. agradeço e a oportunidade, eu acho bom falar, porque eu sou muito dos bastidores, como eu te falei, então são poucos os momentos que a gente fala um pouco do meu trabalho, do que eu faço, e tem muita gente que não conhece, não sabe, essas misturas, mas uma coisa tá ligada à outra. Eu acho que o meu trabalho sempre, né, e eu adoro fotografar pessoas, né, fazer belos retratos. Que legal. Baita prazer de novo. Então a gente não consegue encerrar porque a Lica é muito boa. E para quem pensava, né, e via a Lica séria nos eventos, né, ou no seu trabalho, achava que ela era braba, ou que ela era isso ou aquilo. Não, ela é uma baita profissional, sabe o papel dela e sabe dar o espaço para quem é a celebridade, como tu mesmo diz. Mas para mim, Lica, desculpa, tu é a celebridade da fotografia. Bom, obrigada. Beijo. Beijo. Encerramos aqui então o Totalks de hoje.